Olá, boa noite, tudo bom? Aqui Dr. Bruno, passando para falar um pouquinho mais sobre bioética. Faz um tempo que eu não coloco um videozinho sobre bioética, né? Vida tá corrida, graças a Deus. Hoje eu queria chamar atenção sobre algumas liminares, né? Que o pessoal está chamando de salvo-conduto para o próprio paciente plantar cannabis para extrair o medicamento é, a que ele precisa, né? Então, o que está acontecendo? Tá? Explodiu de 2019 para cá, explodiu o número de pedidos de habeas corpus no STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, de pacientes que fazem uso de algum medicamento à base de cannabis e que pedem salvo-conduto para não serem incriminados, não serem considerados como é, traficantes, etc. Isso está no sentido transversal, a gente pode até falar da situação, né, da liberação, da descriminalização do porte de cannabis para usuário, né? De forma transversal, a gente pode até fazer algum tipo de link. Mas aqui eu estou focando no paciente, tá? Um paciente que faz uso de algum medicamento à base de cannabis, canabidiol, delta THC, enfim, ele faz uso de algum uso de medicamento, óleo de cannabis, né? E o que está acontecendo? Está tendo salvo-conduto, o STJ está entendendo que o paciente está liberado para poder plantar a maconha, cultivá-la, extrair o seu medicamento sozinho. Só que essas decisões, infelizmente, estão desconsiderando a técnica farmacêutica. Não se está levando em conta as questões de farmacobotânica, farmacotécnica, né? Não se está se levando em conta a farmacognosia, toxicologia, farmacologia e tantas outras áreas aí de conhecimento farmacêutico. Por que eu estou falando isso? Porque o paciente ou o responsável pelo paciente não tem condições técnicas para fazer isso. Não tem. Tanto não tem, quer ver um problema claro que aconteceu? Até eu recentemente eu participei de um congresso, né? A Copinat, falando sobre isso. Participei de um painel na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? É, tudo falando sobre esse assunto. Uma coisa é curiosíssimo que a cannabis, para quem não sabe, é uma planta de recuperação de solo, por exemplo. Então, se você planta cannabis num solo que não é o adequado, você corre um sério risco de contaminar a sua amostra, o seu medicamento que será tido a partir daquela planta. Então, por exemplo, se você planta cannabis num solo rico em cobre, contaminado com cobre, o que vai acontecer? Esse cobre será transportado para a planta. E quando você for extrair, por exemplo, o óleo da cannabis, esse óleo estará saturado em cobre. E aí é um risco à saúde do paciente. Fora que tem as questões de concentração, né? Tem toda uma técnica ao longo do cultivo, do semeio, momento certo, hora certa, forma de extrair. O pessoal está achando que extrair medicamentos à base de cannabis é como passar um cafezinho. E não é. Não é. Não é. Definitivamente não é. Tem uma série de processos que devem ser observados. E isso não é dar acesso à saúde, como é dito nos habeas corpus, né? Como é dito pelo STJ. Não é, sabe por quê? Porque enquanto uma pessoa que tem dinheiro para exportar, ela vai lá e compra um medicamento de qualidade, que passou por todos os processos de qualidade de boas práticas de fabricação, o STJ está falando para o paciente que não tem dinheiro, vá lá e plante você mesmo e faça todo o procedimento. É isso que está acontecendo. Quando o correto, se há necessidade de autorizar o paciente a fazer esse uso, né, com base em toda a questão de ato médico e etc., há necessidade? Há realmente uma necessidade de uso desse medicamento? Há. Então, por que o Estado não está sendo obrigado a importar esse medicamento e fazer a entrega ao paciente? Aí seria, assim, uma questão de acesso à saúde, contemplando o artigo 196 da Constituição Federal. Do contrário, meus amigos, isso para mim é curiosíssimo. E farmacêuticos, atentem-se.
estão jogando no lixo o seu conhecimento. Como nós queremos que os farmacêuticos sejam reconhecidos pela sociedade, se na hora que nós temos que aparecer e brigar pelo direito farmacêutico, não tem ninguém brigando lá. Eu não estou vendo nenhuma entidade, eu não estou vendo o Conselho Federal, Conselho Regional, estou vendo ninguém ir lá e apontar essas questões para o STJ, para o STF, etc. Tá? Então, assim, nós farmacêuticos precisamos acordar e fazer valer nosso direito, fazer valer o nosso dever institucional como farmacêutico de garantir a segurança do paciente no uso de medicamentos. Segurança e eficácia dos medicamentos. Bom, aqui é um vídeo mais de alerta do que qualquer outra coisa. Espero que tenha trazido novas informações e qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer um que precise conversar, que queira tirar alguma dúvida. Um forte abraço a todos.